Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um ano que se inicia, mais um ano que Deus permite, Deus nos concede, talvez para corrigir alguns erros, talvez para alcançar os sonhos prometidos por Deus, talvez para dar uma mudança de caráter, nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Muitas igrejas já começaram aquela campanha que fazem 12 dias de campanha, chamado 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória. Uma campanha que eles fazem 12 dias representando os 12 meses. Mas muito mais além do que você participar de uma campanha, acreditar, colocar, depositar sua fé na campanha, é necessário algumas mudanças, amado. Eu vou usar um texto aqui bíblico que está lá em Filipenses, na carta que Paulo escreveu aos Filipos, na cidade de Filipos. Então essa carta, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, fala assim: Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então Paulo, escrevendo essa carta para a cidade de Filipos, ele deixou esse versículo falando: olha, uma coisa eu faço e passo para vocês como forma de ensino. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. As coisas passadas já se passaram, não voltam mais. E não somente esqueço, mas eu avanço para que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. O que você vai fazer nesse ano que se inicia? Você vai prosseguir para o alvo? Vai cometer os mesmos erros? Vai ficar esperando o milagre acontecer? O que você vai fazer? Paulo, ele diz: eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou continuar buscando meus sonhos, meus desejos, meus ideais. Então, amado, 2026 não será diferente se as nossas atitudes não mudarem. Não é o ano que muda a vida, é a postura que nós assumimos diante do ano que se inicia. Deus, ele já tem planos, promessas, caminhos, mas quem decide avançar somos nós. Deus já tem tudo preparado. Aliás, eu costumo dizer um versículo que eu repito várias vezes, que está lá em Efésios 1:3, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ou seja, a bênção que você pede, os sonhos, as orações, a súplica já está abençoada. Quem decide ir ao encontro a esse alvo, a esses promessas, esses pedidos, esses clamores que você tem feito, que já estão abençoados, é você que tem que decidir ir atrás desse sonho. Paulo, ele mostra princípios espirituais e práticos para a gente poder romper limite. Hoje nós vamos aprender, nesses versículos que eu acabei de ler, atitudes essenciais para romper, para crescer e viver um ano extraordinário, porém na presença de Deus. Não adianta nós queremos conquistar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Sem Deus, amado, você pode até conquistar, mas no final é derrota, é morte. Então nada adianta você conquistar e não poder usufruir e ter um final triste. Quantas pessoas famosas que a gente encontra que conseguiram conquistar os seus sonhos, porém o final deles foram tristes porque abandonaram o primeiro caminho, o primeiro amor. Começaram o caminho correto, conhecedores da palavra, pessoas que acreditaram no Deus, mas a luxúria, o dinheiro fizeram afastar daquilo que é o nosso alvo, que é o nosso Deus, a nossa salvação, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas à nossa vida. Se a gente fazer ao contrário, buscar as demais coisas e deixar Deus em segundo plano, nosso fim é trágico.
Então hoje nós vamos aprender algumas atitudes para que a gente não cometa erros. A primeira atitude que nós lemos aqui no versículo é romper com o passado. Nós estamos falando sobre Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, amado? Ficou para trás. Para de ficar remoendo, para de tentar conquistar aquilo que já passou. Tudo existe um propósito. Se ficou para trás, é porque é permissão de Deus. Deus tem o melhor para você, um renovo. Então, o que significa esquecer as coisas que ficaram para trás? É parar de viver preso em traumas. Ah, mas fizeram na minha infância, fizeram isso comigo, eu não suporto, eu não consigo esquecer as culpas. Olha, eu me sinto tão culpado por não ter feito isso ou por ter feito aquilo. As frustrações que eu deveria ter feito, mas não fiz. Não, hoje eu sou uma pessoa que deveria ter estudado, deveria ter feito uma faculdade, deveria ter feito um curso, deveria, não fez. Não adianta ficar vivendo do passado. Então, deixar as coisas para trás é não deixar os erros que nós cometemos no passado definirem o nosso futuro. Se você continuar vivendo o passado, você nunca vai ver o futuro. Errou no passado, não fez, tem tantas coisas que você poderia ter feito, fizeram coisas com você que você ficou traumatizado, algumas culpas que você fez, alguma coisa errada, deixa para trás, amado. A partir de hoje, planta uma nova semente. Tenta esquecer as coisas que fizeram para você e viver a sua vida. Continua a sua vida, porque a pessoa que fez o mal, o trauma na tua vida, continua vivendo. E você só está se remoendo, estragando a sua saúde, o seu espiritual. As culpas que você fez, coisas erradas, ficaram para trás. Tenta ser uma pessoa melhor, tenta perdoar, tenta pedir perdão. Tenta daqui para frente ser diferente, não viver do passado. As frustrações que você não conseguiu, não fez, ficaram para trás. Não deixa os erros definir o seu futuro. Entender que o passado, ele ensina. Reconhecer o erro, reconhecer que essas coisas estão te fazendo mal, é um ensinamento. Porém, ela não pode governar a nossa vida. Então, pare de revisitar as feridas antigas, para de ficar lembrando do que fizeram, aqueles assuntos, né, que vem lá no passado, toda vez vem aqueles assuntos do passado. Cura o teu coração, decida viver um novo de Deus. Quem não rompe com o passado não pode conquistar o futuro. Se você continuar vivendo o passado, você não consegue viver o futuro, mano. Segunda atitude é viver com foco, com propósito. Então, Filipenses 3,14 fala assim: prossigo para o alvo. O que significa prosseguir para o alvo? É ter direção espiritual e de vida, né? Você ter uma direção espiritual, pedindo a direção a Deus e direção aplicada na tua vida. Não é viver de improviso, eu vou improvisar, não, ser consciente do que você está fazendo. Você pedir direção a Deus e falar: eu estou confiando que Deus ele vai me direcionar. Eu não vou viver improvisando, aconteceu isso, o que eu faço agora de imediato? Não, se planeja. Falar: esse ano vai ser melhor, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar direção em tudo, eu vou entregar meus caminhos na mão dele, eu não vou agir por conta própria, nos meus mesmos erros que eu fiz no passado, eu vou entregar, eu vou pedir direção a Deus. Prosseguir para o alvo é saber onde Deus quer te levar, saber onde Deus quer te levar. Para você aplicar na sua vida, você primeiro tem que definir prioridades espirituais. Você tem que alinhar os seus sonhos com a vontade de Deus. Não adianta falar: eu tenho tanta vontade disso, daquilo, mas será que é a vontade de Deus? Será que Deus não está enxergando que se você fizer isso, você vai quebrar a cara de novo, você vai se dar mal? Então pergunta a Deus: é a vontade de Deus sua? É para a glória de Deus ou é só para ostentação sua, para você mostrar para as pessoas que você pode? Então para de viver correndo sem direção. Quem não tem alvo, qualquer coisa distrai. E vai ser mais um ano de distração. Se você tiver alvo e tiver ligado seus sonhos com Deus, com certeza a vitória é certa. Agora, se você viver de improviso, sem perguntar para Deus, querendo conquistar os teus sonhos sem saber se é o desejo de Deus, é para a tua glória, é para a tua honra, não é para Deus, então, infelizmente, é mais um ano
que não vai mudar em nada, é mais um ano que se inicia somente. Atitude 3 que a gente tem que colocar: depender de Deus em tudo. Sem Deus nós não somos nada, amado. Talvez você já tenha tentado tudo na sua vida e não tenha conseguido nada. Coloca Deus na tua vida, dependa dele. Saiba que depender de Deus não é frequentar a igreja 1, 2, 3 vezes na semana e falar, eu estou fazendo a minha parte. Não, depender de Deus é 24 horas. Você acordou, independente se tem culto, independente se você está na igreja, independente de onde quer que você esteja. Você está orando a Deus, conversando com Deus. Tudo que você faz, você pergunta para Deus, você respira a Deus. É isso, é viver para Deus e não Deus viver para você. Então, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração. O que significa confiar de todo o teu coração? É não confiar nas suas próprias forças, achar que você sozinho vai conseguir. Coloca Deus antes das decisões. Pergunta para Deus, coloca Deus, eu quero fazer isso. É da tua vontade? Se for, me dá um sinal. Se não for, que seja feita a tua vontade. Busca a direção em oração. Conversa com Deus. Aplica essa prática na tua vida. Comece os planos no altar. Todos os planos que você iniciar nesse ano, coloca no altar de Deus. Deus, eu quero fazer isso. Meu sonho é conquistar, meu sonho é comprar, meu sonho é estar presente, meu sonho é ser uma pessoa melhor, meu sonho é te conhecer melhor. Coloca no altar de Deus. Construa a tua vida espiritual primeiro. Deixa a sua vida espiritual firme, aonde nada te distrai, não vai te tirar da presença de Deus. Você buscando a Deus em primeiro lugar, você vai ver que todas as demais coisas vão se acrescentar na sua vida. Faça 2026 um ano com Deus no centro da sua vontade. Quem anda com Deus não anda perdido. Se você andar mais um ano sem Deus, certamente você vai continuar perdido, sem saber que direção, e vai falar, mais um ano terminou e eu não conquistei nada. Atitude 4. Perseverar até o fim. Isso é muito importante. Não adianta você começar um plano e não terminar. Hebreus 10, versículo 36 fala assim: por que necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Então, você precisa ter paciência. Tudo tem um tempo de Deus. Depois que você aprender a ter paciência, você vai ver que você está fazendo a vontade de Deus e você vai alcançar a promessa. O que significa esse versículo? É não desistir do meio do caminho, não é começar. Tem gente que começa uma faculdade e não termina, começa um curso e não termina, tudo começa na vida e não termina. Não desista no meio do caminho. Coloca os planos, esse ano eu vou terminar o que eu comecei. Suporta processos, existe processos na vida da gente. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, Deus está contigo. Mantenha a fé quando nada parece acontecer, mesmo que nada está acontecendo, mesmo que você não está enxergando nada, mantenha a fé. Fé é a certeza das coisas que Deus está fazendo. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está no plano, Deus está no projeto, Deus está no controle. Aplica isso na tua vida. Continue, mesmo que você esteja cansado, não pare diante das lutas. As lutas nos ensinam, nos fortalece. Cresça no meio das provas. Quem persevera, rompe. Quem desiste, permanece onde está.